Bom dia a todas e a todos. Nós, nessa abençoada manhã de domingo, começamos lembrando aquela sublime promessa de Jesus, né? Onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali ele se faria presente em espírito e verdade através dos seus mensageiros. E é nessa promessa então que nós, nesse momento, já começamos dando graças pelo dom da vida, né? Porque desde que nós temos a possibilidade de despertar respirando, significa que a misericórdia de Deus está conosco, nos dando a possibilidade de prosseguir. E nós gostamos sempre de, nesses abençoados domingos, relembrar Jesus. Porque o projeto de Deus para a humanidade terrestre, mesmo com o envio daqueles profetas que antecederam Jesus, dando, sobretudo, o entendimento de que nenhum dos sofrimentos que nós estaríamos a experimentar nesse mundo ficariam sem uma consolação. Então, todos os profetas que antecederam Jesus tinham sempre uma ideia de futuro, para tentar fazer com que as criaturas entendessem que nós não éramos, em tempo nenhum, órfãos de pai. Mas, pela dificuldade de entendimento disso, nós tivemos então lá no Egito Antigo o advento de Moisés. O povo estava na servidão já um tempo considerável. E estava naquela terra em que o culto à matéria, aos deuses múltiplos do Egito, fazia com que as criaturas buscassem apenas uma vida imediatista. É só hoje. Mas, chegado foi o tempo, então, que Moisés, imbuído do ideal da divindade, fez com que aquele povo sofrido tivesse uma perspectiva de fazer, ou de entender, que nenhum daqueles deuses do Egito, ou eles todos juntos, não seriam suficientes para o entendimento do poder e da grandeza daquele Deus que ele trazia. Yahvé, o Deus único. E nesse ponto, após muito sofrimento, ele tentou fazer com que aquele povo entendesse a proposta do Deus que ele trazia. E foi necessário, então, a demonstração do poder de Deus através daquelas 10 conhecidas pragas do Egito. E aí, o passo seguinte, quando o faraó resolve, então, libertar aquele povo, eles saíram em direção ao desconhecido. E nesses 40 anos de peregrinação, Moisés tentou fazer com que eles tivessem um entendimento, o preparo para chegar naquela suposta terra prometida. Mas durante todo esse trajeto, difícil foi levar àqueles corações esse entendimento. Porque muitos deles apenas faziam os questionamentos sobre as facilidades que eles tinham, mesmo vivendo na escravidão, e as dificuldades que eles experimentavam peregrinando pelo deserto sem uma residência física. E talvez um dos momentos mais emblemáticos dessa caminhada foi quando Moisés, vendo o sofrimento daquelas criaturas, faz um contato com o Pai Celestial, pede a eles que pudessem ficar ali em oração, e ele então vai ao Monte Ararat
E depois de dias de contemplação, o Pai de bondade e misericórdia infinita crava, através dos seus enviados, na pedra, aquele que seria o código que faria com que a humanidade, se tivesse a possibilidade da observância daqueles 10 mandamentos, nós conseguiríamos todos viver numa harmonia, e mais que isso, conseguiríamos então, eu não vou oferecer porque está muito sem açúcar, tá? Mas aqueles 10 mandamentos, em que embora Moisés tivesse ali visto naquela manifestação da bondade e da misericórdia de Deus, quando chega naquelas 2 tábuas para entregar aquele povo, o olhar de Deus, a misericórdia de Deus sobre todos eles. Naquele momento, pela ausência de Moisés, aquelas criaturas pegaram todos os seus adereços de ouro e ali fizeram um bezerro de ouro, algo material. E todos eles estavam ali, ou pelo menos a grande maioria, estavam a adorar aquele bezerro de ouro como um Deus. E o interessante é que nós vemos que em todos os tempos a misericórdia divina está presente na humanidade. Mas sempre nós estamos a escolher os tesouros e os valores perecíveis do mundo. Basicamente, muitos daqueles que pereceram pelo caminho, na esperança de alcançar essa terra prometida, não tinham a possibilidade, pela sua imaturidade espiritual, de entender que só de termos o dom da vida, já somos investidos de uma das maiores riquezas que o Pai Celestial nos concede. Avançando a história, o povo ainda não estava pronto à época de Moisés. Livres do jugo do povo egípcio, mas prisioneiros das suas próprias ilusões. Passaram-se algumas centenas de anos e nós tivemos então a necessidade da vinda do próprio Messias, do próprio Jesus de Nazaré, fazendo-se homem, já buscando desde o seu nascimento dar a conceituação da sua vivência. Sendo o Rei dos Reis, o exemplo de grandeza maior foi querer vir ao mundo nascido de uma família pobre, sendo rejeitado pelos homens para uma hospedaria sequer, nasce então numa manjedoura, simples e humilde, tendo como principais testemunhas da sua vinda ao mundo dos homens, os animais que ali se encontrava naquela fria noite de dezembro. Na sua infância e na sua juventude, não buscou essa criatura nada mais do que ser, acima de tudo, não um contemplador, mas aquela criatura que já enxergava naqueles que o rodeavam crianças espirituais necessitando do conhecimento, da fé, de que existia um Deus misericordioso e bom que estaria a velar por todos. Quis o Pai de bondade e misericórdia infinita que a preparação do Mestre para que esse projeto de Deus para a humanidade terrestre, que já dita pelos profetas, fosse sintetizada em apenas
3 anos. Porque dos 30 aos 33 anos, o Mestre Jesus chega então à sua mãe, num belo dia, de um final de sexta-feira, e diz que a partir daquele momento ele estaria aí fazer a implantação do reino de Deus sobre a terra. E o interessante é que nessa sua preparação, Jesus foi um exímio marceneiro, aprendera com seu pai terreno José o ofício de talhar a madeira. Mas resolve o mestre ir para Genezaré, um pouco distante de Nazaré, onde ele residia, e lá, numa humilde colônia de pescadores, faz então o acolhimento de 12 pessoas, seres imperfeitos como nós, que pudessem durante esses 3 anos se prepararem para levar a todas as gentes a amorosidade trazida por Jesus, como o maior dos enviados de Deus que já esteve sobre a terra. Desde Simão Pedro, o mais idoso deles, homem rude, mas de princípios bons, até João, o mais novo deles, procuraram Jesus marcar naquelas almas a promessa da fé, do amor, da caridade e do perdão. E muitos foram os momentos em que Jesus teve a possibilidade de demonstrar a grandeza de Deus, curando não só os cegos, os coxos, os estrupiados, os que carregavam as obsessões, aqueles sofredores da alma que padeciam pelas ilusões do mundo, as mais diversas causas. Talvez um dos mais emblemáticos momentos da passagem de Jesus sobre a terra tenha dado-se num belo entardecer, depois de um dia laboroso, porque Jesus não se constituiu apenas em alguém que beneficiou-se pelo seu saber, não, ele aprendeu também o ofício de pescador, para prover o seu sustento e o sustento de muitos. Numa bela e memorável tarde, quando todas essas maravilhas trazidas por Jesus começaram a correr pela Galileia, e aqueles que experimentavam as mais diversas curas, as suas falas, as demonstrações dos seus corpos curados, traziam acima de tudo, aqueles que tinham a capacidade de ouvir, a esperança para os seus próprios sofrimentos. Mas naquela memorável tarde, algo era diferente. Aquelas criaturas que ali se acotovelavam, porque fala-se Sermão do Monte, mas ali é um local que é uma pequena encosta. E muitos então, quando o mestre começa, chegado pelos seus, a subir aquela leve encosta, buscavam, acima de tudo, tentar chegar mais próximos dele. Então, se nós imaginemos aquela criatura que tinha a certeza maior da dificuldade de todos aqueles que estavam ali para o entendimento da sua proposta, mas a sua amorosidade queria, sobretudo, levar aqueles corações à promessa de Deus, que aqueles que perseverassem na sua tentativa de melhora
haveria de ser recompensado. Não nessa vida, mas na outra. E muitas eram aquelas criaturas que chegavam tentando o máximo possível chegar próximo de Jesus, mas quando contemplavam aquela figura de estatura justa, de cabelos sobre os ombros, pés no chão, mas um olhar amoroso, que envolvia a todos aqueles, levando-os às lágrimas. Diferentemente daqueles que se consideravam os doutores da lei, Jesus sobe aquela pequena encosta e, ao invés de falar a sua mensagem aos brados, ele senta-se para que todos pudessem ficar no mesmo nível. E o seu ensinamento era eivado de uma energia tão pura que a sua fala não falava o intelecto daquelas criaturas, mas falava o seu coração. E nas 9 bem-aventuranças trazidas por Jesus, ele traz então, acima de tudo, a busca de tentar fazer com que nós tivermos a capacidade de aprender, ou seja, de pegar para nós essa sublime promessa. Porque se bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é um dos mais fortes argumentos para nós entendermos que o Pai Celestial, que o Cristo disse que faria com que o sol nascesse sobre os justos e os injustos, daria-nos então a certeza de que nenhum de nós ficaríamos desamparados. Imaginemos a grandiosidade daquela criatura, que mesmo sabendo a dificuldade de cada um de nós entendermos, àquela época a sua palavra já transcenderia os séculos e os milênios. Porque as palavras de Cristo eram as palavras, e são e serão sempre as palavras de vida eterna. Ele, o justo por excelência, que todo o bem que distribuiu sobre a humanidade terrestre, não teve a possibilidade de ser compreendida na sua magnitude pelos homens. Por todo o bem que fez, por todo o amor que exemplificou, recebeu como prêmio o madeiro infamante. A pior das mortes, a morte de cruz, foi experimentada por Jesus. Mas ele, na sua passagem entre nós, jamais quis que nós entendêssemos que a morte é o nosso destino final. Não. Jesus, em todos os momentos, apresentava o futuro como o nosso endereço. E apresentávamos-nos como filho do Deus de bondade e misericórdia, as criaturas que haveriam de experimentar as moradas celestes que ele, Jesus, estaria a ir preparar para todos nós. Quando, ao terceiro dia da sua crucificação, Jesus vence a morte, apresenta-se a Maria Madalena com os cravos da ignorância humana, mas com a alma acesa, radiante, dando-nos entendimento que ele venceu o mundo.
e que nós, como filhos de Deus, haveremos de alcançar esse mesmo propósito. Não sem antes entendermos que já é tempo, se nós não o fazemos, de não sermos apenas pessoas que admiram a palavra de Jesus, mas de criatura que, mesmo carregando as nossas imperfeições, tentamos viver diuturnamente os ensinamentos trazidos por Ele. E que esse Jesus de bondade e misericórdia infinita esteja presente sempre nos nossos corações, nos nossos pensamentos. E agora, nesse momento de reflexão, que nós gostaríamos de que todos, aqueles que se sentirem confortável, que fechem os seus olhos, e que nós possamos todos nos transportar lá para o lago de Genezaré. Que tenhamos a disposição de testemunhar a sublime presença de Jesus, querendo levar a todos aqueles que sofriam, que padeciam das dores físicas e espirituais, o alívio para os sofrimentos por eles experimentados. Que aquela brisa que vinha do lago possa nesse momento ser utilizada por nós como um fluido maravilhoso e benéfico para imantar todo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, com as bênçãos da saúde, da harmonia, do equilíbrio e da paz. E que possamos todos juntos nesse momento, em mentalizando Jesus, agradecê-lo pelo dom da vida, por essa casa que nos acolhe, por essas mãos amorosas que nos cuidam, por aqueles que mesmo sem conhecer-nos, nos doam. Jesus, agradecidos te somos por esse momento em que refletimos no seu nome e na sua mensagem amorosa, por um acréscimo da vossa misericórdia, divino amigo. Derrama sobre todos nós e todas as famílias aqui representadas as vossas santas bênçãos. Leva, Senhor, àqueles que se encontram em piores condições, nos leitos de dores dos hospitais, dos manicômios, nas cadeias públicas, nos orfanatos. Aqueles que equivocadamente, mestre, tendo o ouro e o mando da terra, equivocam-se pelos caminhos da usura, da usurpação. Aqueles que ainda não entenderam que nem esse corpo que momentaneamente habitamos é nosso, mas sim um empréstimo do nosso Pai Celestial. Permita, Senhor, que essa terra que Tu escolhestes para ser o coração do mundo e pátria do Evangelho, experimente dias melhores e faz, sobretudo, Mestre, que nós tenhamos a capacidade de, desde o nosso despertar, sermos gratos ao Pai Celestial que nos concede o dom da vida. E simplesmente, sabedores da nossa inferioridade, mas sobretudo cientes da magnificência e da bondade do Pai Celestial através de vós, com a oração que um dia nos ensinaste, Senhor, nós somos gratos por mais essa oportunidade de Te relembrarmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entregue às tentações do mundo, mas livra de todos os males. E nós pedimos isso porque sabemos ser seu todo o poder, toda a glória, para hoje e sempre. Mãe Santíssima, vós que sois a mãe de todas as mães, acolhe a todos nós, os seus filhos, aliviando as nossas dores, os nossos sofrimentos,
dando-nos a coragem e, sobretudo, a esperança e a fé de experimentarmos dias melhores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores do mundo, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus. Que possamos todos ter um excelente, abençoado domingo e um excelente e abençoado segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Amém. Fiquemos em paz.